sociológicos da educação. Para isso, nós temos que pensar que a educação está definida conforme a sociedade na qual ela se insere. E, nesse sentido, diferentes disciplinas, diferentes conjuntos de saberes já se dedicaram a entender o que é a educação, o que é, para além da transmissão de conhecimentos, para além de repetição de conhecimentos, o que implica criar as possibilidades de construção do saber. A filosofia reflete sobre isso, a sociologia reflete sobre isso, e a história, ela localiza ao longo da linha do tempo diferentes abordagens às relações entre professores e alunos e ao ato de educar. Ao longo da história, muitos pensadores se dedicaram a teorizar esses temas, e nós vamos conhecer alguns deles aqui. Vamos então para o nosso primeiro slide. Por que, então, entender os fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação? Nesse processo, é importante termos em mente, primeiro, que a educação é um processo de formação dos indivíduos e dos grupos. Ela é também uma forma pela qual a sociedade transmite às novas gerações os saberes e os seus próprios valores. E um processo que se desenvolve e se transforma ao longo do tempo, ou seja, historicamente. Um dos primeiros pensadores que escreveram sobre a educação foi o sociólogo Emílio Durkheim. Ele viveu entre 1858 e 1917, mas a obra dele foi, de fato, produzida entre 1887 e 1917. Na obra Educação e Sociedade, que foi publicada póstumamente apenas no ano de 1922, ele refletiu, né, isso no começo do século XX, e continua sendo uma reflexão importante para nós, que a educação é uma atividade da sociedade, e não uma aquisição de habilidades ou de conhecimentos e desenvolvimentos individualizados. Para o Durkheim, o indivíduo só se constituía como um ser social a partir da socialização, a partir da percepção das regras sociais, e essas regras são solidificadas através do tempo. Então, ele criticava uma perspectiva individualizante que os pedagogos a seu tempo tinham e defendia que as disposições humanas só se estruturavam a partir da mediação social. Então, a educação era uma das formas primordiais de mediação social. Ela é o momento da socialização, é o momento em que nós deixamos o ser individual e nos tornamos seres sociais, assim habilitados para a vida coletiva. Vamos ler juntos aqui 2 trechos dessa obra Educação e Sociedade, de 1922. O primeiro: não há povo em que não exista certo número de ideias, sentimentos e práticas que a educação deve inculcar a todas as crianças, indistintamente, seja qual for a categoria social a que pertençam. Para o Durkheim, através da família, através da escola, o indivíduo se conformava aos princípios sociais e se integrava na sociedade. Vamos ler o segundo trecho. A ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto. Então, a gente retorna ao que eu falei logo no comecinho dessa aula, da educação como aquela definida a partir da sociedade em que ela se insere. Mas, quando nós pensamos no desenvolvimento da educação ao longo do tempo, nós nos baseamos numa série de divisões que são criadas por nós mesmos, divisões artificiais no tempo, que nos ajudam a fazer uma marcação de períodos aos quais nós estudamos. É sobre isso que trata o texto do professor Peter Lee, que é um professor da Universidade de Londres, e que está na leitura obrigatória, o Porquê Aprender História. Conforme ele mostra no texto dele, a história é um meio racional de investigar o passado. Ela nos possibilita perceber a diferença entre nós e o passado. Ela tem uma vocação explicativa e não preditiva. O que isso quer dizer? A história não existe para nos ajudar
a prever o que vai acontecer, mas ela explica os processos e os acontecimentos e nos ajuda a entender esses acontecimentos ao longo do tempo. Tudo isso é interessante e fundamental, porque a forma como nós dividimos os períodos do passado, ela é uma convenção nossa. Somos nós que decidimos dizer, por exemplo, a educação no Brasil começa com a chegada dos jesuítas. Começa com a chegada dos jesuítas, as populações indígenas já não estavam aqui presentes, elas já não transmitiam os seus saberes e conhecimentos para gerações mais jovens. Então, nós estamos criando uma formalidade, uma forma de marcar o tempo, para que fique mais fácil nesses grandes marcos, para que vocês possam fixar esses conteúdos, para que vocês possam estudar esses conteúdos. Então, nós vamos seguir uma linha do tempo na nossa disciplina, mas é importante que a gente saiba problematizar essa linha do tempo e entender que são escolhas e momentos que nós criamos para entender melhor esse processo da educação no nosso país. Um outro exemplo para ajudá-los a compreender. Quando a gente diz que em 1932 aconteceu o manifesto dos escola-novistas, isso não significa que antes de 32 já não havia vários pensadores estabelecendo uma forma renovadora de entender a educação. E também não significa que depois disso esse grupo não continuou pensando a educação dessa forma ou de outras formas transformadas. São convenções, né, que eu vou apresentar para vocês. Essa linha do tempo que eu trouxe para vocês está inspirada na obra de um grande educador brasileiro chamado Demerval Saviani. Nós vamos assistir um vídeo dele ao longo das aulas, vamos ler textos dele também, está nos materiais, né? E ele propõe uma divisão histórica que começa no período jesuítico, passa pelo período pombalino, chega ao período imperial e ao Brasil republicano. Então, o que nós vamos estudar juntos? Eu indiquei aqui para vocês, um pouco mais com subdivisões, essa história da educação no Brasil. Então, começando primeiro, a educação brasileira na colônia e no império, nós vamos fazer essa marcação convencional da pedagogia jesuítica, que começa com a chegada dos primeiros jesuítas ao país e finaliza em 1759 com a expulsão dos jesuítas do território português. Ou seja, aqui também era território português, então é a expulsão dos jesuítas do Brasil, no momento em que eles tinham estabelecido mais de 100 colégios aqui em nosso território. Essa expulsão, ela é uma das medidas do Marquês de Pombal, e é por isso que no período seguinte que vamos estudar, a gente chama de reformas pombalinas e as aulas régias, que são aqueles ensinamentos que visam substituir esse ensinamento preso nas instituições religiosas e dar um destaque, uma proeminência ao Estado. Entre 1822 e 1889, nós podemos falar do surgimento de uma educação primária, ou para usar a expressão correta da época da instrução primária, né? Também marcadas pela legislação em 1834 e as primeiras tentativas de organizar a escola pública, a educação pública no Brasil. Continuando, que nós vamos estudar ao longo do nosso curso, no período do começo da República, em 1890, até 1931, nós vamos estudar as primeiras faculdades, o surgimento do Colégio Pedro II e novos experimentos em educação. 1932 até 1947, a gente fez essa marcação, porque 47 é o início da ditadura do Estado Novo, sob Getúlio Vargas. E aqui a gente vai fazer esse contraponto entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, dando ênfase para os escola-novistas, que eu já mencionei aqui, marcando o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932. Entre 1947 e 61, o processo que leva à promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, primeira LDB, que é de 1961. Em 1964, essa marcação está aqui indicando o golpe civil-militar, né? E que tem profundo impacto sobre a educação, sobre a censura, sobre a perseguição a professores e estudantes durante a ditadura, até o período que a gente pode chamar de redemocratização.
Então, essa primeira aula foi para que vocês tenham esse panorama, né, desses temas que nós vamos abordar juntos, né, com essas divisões e essas subdivisões. Finalizando a nossa disciplina, nós vamos refletir sobre a educação hoje e a educação futura, as novas mídias, as novas tecnologias, a questão da inclusão, a questão da educação para jovens e adultos, e vários temas que estão sempre nos mobilizando e fazendo com que a gente entenda todo esse período histórico anterior como um longo processo que vem a desembocar no momento em que nos encontramos hoje. Então, conto com vocês. Até o nosso próximo encontro.